Olá! A vida moderna traz uma série de confortos, não é verdade? Mas para isso é preciso que muita gente quebre a cabeça diariamente para garantir esse conforto. É o que acontece em universidades como a Mackenzie, por exemplo. Um bom exemplo disso são os engenheiros. Eles travam uma luta constante com o inimigo, que nos ronda em quase todos os lugares. Ficou curioso para saber do que eu estou falando? Então preste atenção na próxima matéria. O ferro mudou a história da humanidade. Com ele, criamos armas, ferramentas, carros. Usamos o ferro há mais de 3.000 anos, mas junto com ele, tivemos que aprender também a conviver com ela. A ferrugem. Um processo químico que ataca as ligas metálicas que contêm ferro, como o aço, por exemplo. Ao serem afetados pela ferrugem, os metais perdem suas propriedades, tornando-se frágeis. É o que explica Sônia Braunstein, professora do curso de Engenharia de Materiais do Mackenzie. Então, eu tenho uma mudança do material ferro para óxido de ferro. A ferrugem, ao começar a crescer, ela não tem capacidade para permanecer intacta, então ela vai se soltar. E se soltando, nós vamos ter o aparecimento de furos. Diferente do ouro, o ferro não é encontrado na forma pura. Ninguém encontra uma barra ou pepita de ferro. Ele só adquire suas propriedades por meio de processos industriais. Na natureza, a gente encontra minérios, óxidos, sulfetos, né? É o estado natural deles estarem na forma oxidada. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Quando o ferro enferruja, ele simplesmente está voltando para a sua condição natural. É por isso que é tão difícil combater a ferrugem. Basta o ferro entrar em contato com o ar ou com algum elemento ácido para começar a se oxidar. Os engenheiros de materiais combatem a ferrugem adaptando novos materiais e técnicas aos processos de fabricação. Os automóveis modernos, por exemplo, são pintados com tintas mais resistentes e usam cada vez menos peças metálicas. Com a adição do crômio, o aço se torna mais resistente à corrosão. É o aço inoxidável. Outra solução é criar revestimentos que protegem as ligas metálicas. É o que acontece com a galvanização, por exemplo. A camada de zinco que a gente coloca na galvanização, ela protege o ferro, ela mesma se oxida no lugar do ferro. Mas e quando a ferrugem já afetou o metal? O que se pode fazer? Um prédio pode parecer uma construção indestrutível, mas o concreto armado que sustenta construções como essas exige aço, muito aço. E como o aço é uma liga metálica de ferro, ele se torna um alvo perfeito para a ferrugem. Alexandre Tomazelli é professor do Mackenzie e dono de uma empresa de tecnologia de construção. Ele é constantemente chamado para avaliar danos causados pela ferrugem em construções. Se meu dedo é uma barra, a corrosão vai fazer ele ficar 8 vezes maior. O concreto ele não resiste à tração, por isso que ele rompe. Aí a armadura fica exposta. A armadura ficou exposta, aí o processo é muito mais rápido. As pirâmides do Egito são um dos mais antigos patrimônios da humanidade. Algumas delas estão de pé há mais de 4.500 anos. Apesar de terem sido erguidas com técnicas antiquadas, elas duram mais do que uma construção moderna. Isso porque elas são feitas inteiramente de pedra, logo não tem ferro. Já as construções modernas necessitam de análises constantes para avaliar a presença de corrosão. É o que aconteceu com este prédio, construído na década de 40. Com o passar dos anos com a infiltração, a própria falta de manutenção preventiva, que é uma pintura para estancar, não deixar infiltrar a água foi entrando, descolou o revestimento de argamassa. O concreto ficou exposto, foi entrando água nesse concreto exposto, chuva ácida. Chegou na armadura, ela entrou em corrosão e começou a cair pedaços da fachada.
Avaliar a presença de ferrugem em um prédio como esse é um trabalho complexo e demorado. Imagine só analisar um prédio com vários andares. Descer um cordeiro com martelinho, ver os pontos que estão ocos ou com som cavo, são indícios de que a massa está soltando o emboço e se o local onde está oco for onde a base e a estrutura, é indício que a estrutura está doente. Após um laudo indicando o impacto da corrosão, entram em cena as equipes de restauro, que lixam a ferrugem, cobrem o aço com material protetor e às vezes até aprimoram as estruturas. Um trabalho complicado. E o problema é que existem mais construções afetadas pela ferrugem do que se imagina. Por isso, não basta ter a tecnologia para erguer grandes construções. É preciso saber conservá-las. Em um curso de engenharia civil, todos os alunos têm aulas sobre patologias das construções. A partir desses conhecimentos, o engenheiro passa a olhar uma cidade com outros olhos. Quando a gente começa a trabalhar nessa área, a gente nunca entra numa construção com uma pessoa comum, né? Eu entro assim, nossa, olha aquela trinca, nossa, olha aqui, ó. Olha, isso aqui vai cair. Sempre vai ter algum problema, é impossível um prédio não ter um problema. Um prédio pode não ter a durabilidade de uma pirâmide, mas se depender de gente como Sônia e Alexandre, a ferrugem não terá descanso. Viu só? Os engenheiros trabalham pelo nosso conforto sem a gente ver. E aí, já pensou em ser engenheiro? A Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece alguns dos mais tradicionais cursos de engenharia do país. Dá uma olhada no nosso site e saiba mais sobre eles. Enquanto isso, a gente faz uma rápida pausa para o intervalo. Mackenzie Movimento volta já. Eu escolhi o Mackenzie porque aqui é diferente. A gente não faz Mackenzie, a gente é Mackenzie. Tem tradição, mas também tem inovação. Eu faço parte do mundo Mackenzie. Vem ser Mackenzie com a gente. Mackenzie, Vestibular 2014. Inscrições abertas. Mundo Mackenzie, um mundo para você. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. Dinheiro. Todo mundo gosta, todo mundo quer. Mas você sabe como guardar o dinheiro? Sabe como investir para ter ainda mais dinheiro? Existem especialistas no assunto que têm muito a ensinar a você. É o caso de Gustavo Cerbasi. Ele veio aqui na Mackenzie e deu uma palestra que abriu os olhos de muita gente. Na próxima matéria, ele conta o que sabe sobre dinheiro e investimento. Fique de olho e aprenda com ele. Nesse mundo em que vivemos, onde dinheiro é uma necessidade, você já pensou em ser milionário? Viver andando em carros de luxo, por exemplo? Ou quem sabe fazer aquelas viagens paradisíacas que você sempre sonhou? Não ter aquela preocupação com o dinheiro é o sonho de quase todo mundo. Mas será que você sabe o caminho certo para chegar até lá? Não tem como. Se você nasceu de berço rico e não casou com um homem rico, tem que trabalhar. Ser honesto e trabalhar. Depende do que você considera ser rico, né? Se você for rico num padrão para se sustentar, para ter uma vida confortável, você vai ter que trabalhar ou herda uma fortuna, né? Assim que você descobrir, não esquece de me avisar, hein? Estudando. E se não for estudando? Se for estudando, trabalhando. E se não for trabalhando? Se for trabalhando, ganha na loteria. Se eu soubesse, hoje eu não seria pobre. As teorias mais comuns quase sempre são as mesmas: gastar menos do que se ganha e cortar o gasto supérfluo. Mas para este economista, a fórmula é um pouco diferente. Até por uma questão de preguiça ou de acomodação nossa,
nós tendemos a ir atrás do corte mais fácil de ser feito. E o corte mais fácil de ser feito normalmente é o corte do gasto avulso. É o gasto com lazer, é o gasto com bem-estar, com qualidade de vida, que muita gente até incrimina chamando de supérfluo, mas a gente acaba esquecendo que boa parte do supérfluo traz para a gente aquela felicidade cotidiana. E quando a gente tenta eliminar esse tipo de gasto, a gente até consegue pôr a vida financeira num equilíbrio, mas a gente desequilibra o lado psicológico dessa construção, que é justamente a necessidade de recompensas que nós temos. Eleito educador financeiro de 2012, Gustavo Cerbasi veio ao Mackenzie para palestrar aos alunos de economia. O sucesso do seu trabalho chegou até o cinema. O filme Até que a Sorte Nos Separe, que conta a história de um casal em crise financeira, foi baseado no seu best-seller, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Uma coisa é certa, esses dois passaram da conta. Você não pode gastar mais um tostão, você tá me entendendo? Eu sei, Amaury, mas a minha mulher não sabe disso. Então eu acho bom você contar logo. De hoje não passa. Tô grávida. A mãe tá! Ai, meu Deus do céu! Uma vida equilibrada é uma vida com consumo de mais qualidade, necessariamente com um padrão de vida um pouco mais barato, um custo de vida das grandes escolhas, moradia, transporte, etc., um pouco mais barato, com mais experiências de bem-estar e lazer. Porque justamente essa variedade de experiências que permite manter o orçamento em ordem quando acontece o imprevisto. Você pode cancelar um cinema no fim de semana, por exemplo, que não aconteceria se o orçamento fosse engessado com um monte de prestação. A ideia de tirar do presente para investir no futuro pode ser perigosa. Se a sua vida financeira for apenas de restrições, cuidado. Você pode acabar gastando de uma maneira compulsiva pelo simples fato de nunca realizar suas vontades. Para Cerbasi, a fórmula para enriquecer começa no planejamento. O segundo passo é partir para os investimentos. A opção mais conhecida e menos rentável é a poupança. A dica da vez são os títulos públicos. Eles rendem cerca de 0,7 pontos percentuais por mês. Assim, se a pessoa que tem 20 anos investir R$ 200 mensalmente, alcançará 1 milhão com 65 anos. Já quem é 10 anos mais velho, precisa investir R$ 400. Para quem tem 40 anos, o investimento sobe para R$ 1.000. Mas o que não pode faltar é a dedicação e a disciplina. Se a pessoa se predispõe a ter uma vida mais rica, é como ter, por exemplo, um corpo mais saudável, uma agenda mais organizada. Qualquer elemento de qualidade de vida depende de sair da zona de conforto, se organizar e tentar manter uma disciplina por um certo tempo. A partir do momento que você adquire essa disciplina, torna-se hábito e o enriquecer passa a ser parte da sua vida. É uma questão de escolha, eu recomendo que todo mundo siga esse caminho. Bom dia! Estão abertas as inscrições do novo vestibular para o primeiro semestre do próximo ano. São oferecidas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie várias possibilidades de estudo em várias áreas do conhecimento. Oferecemos cursos nas áreas das tecnologias, das ciências humanas e sociais aplicadas e na área da saúde. É um leque de opções dos mais variados que oferece a você, jovem, a oportunidade de cursar uma universidade considerada uma das melhores do país. Nós gostaríamos de chamar a atenção especial para 2 novos cursos que estaremos oferecendo a partir do próximo ano no campus de Campinas, o curso de Engenharia Civil e o curso de Engenharia de Produção. São 2 cursos extremamente hoje demandados pelo mercado de trabalho. É uma grande oportunidade para você. Aproveite! As inscrições estão abertas no nosso site. Muito obrigado. É isso aí. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim. Mas domingo que vem, às 10h30 da manhã, tem mais. É a Mackenzie que abre as suas portas para você toda semana. Até lá!